Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliezer, sou da Assembleia de Deus de Campinas, daqui de Goiânia. Sou cunhado do pastor Renato, aí de Doverlândia, Assembleia de Deus Missão. E estou junto com vocês aqui no grupo Amigos da Bíblia, para nós lermos a palavra de Deus. Nesse momento a gente vai ler o Novo Testamento em 90 dias, né? Sob a liderança da missionária Elis Regina. E estou passando aqui para avisar vocês que, a pedido dela e também do pastor Renato, a gente vai estar gravando alguns vídeos, né, com algumas informações acerca dos textos que a gente vai ler a partir de hoje, né, dia 6 de novembro, que é o início do nosso desafio de leitura bíblica. Como a gente vai iniciar o Novo Testamento falando dos evangelhos, é bom que a gente saiba, né, o significado do nome evangelho. Evangelho, ele vem do grego, né, euangelion, que é a junção de duas palavras, el, que é bom, e angelion, mensagem. Então, evangelho, ele fala de boa notícia, boa nova. E nesse caso, o Novo Testamento vem apresentar as boas novas de salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. O Novo Testamento grego, ele foi escrito em um grego comum, que a gente chama de grego koiné, na maioria dos seus textos. E a gente também tem uma particularidade interessante com relação aos evangelhos, pelo fato de termos 4 evangelhos e não apenas um. Isso se dá pelo fato de que naquela época o mundo era dividido da seguinte forma, do ponto de vista religioso e do ponto de vista da narrativa bíblica. Os judeus, os gentios ali representados pelos romanos e os gregos, e a igreja, que é composta tanto de judeus quanto de gentios convertidos em Cristo Jesus. Então, Mateus, ele escreve para convencer os judeus de que Jesus é o rei, o Messias aguardado. Marcos escreve para os romanos para convencê-los que Jesus é o servo perfeito. Lucas escreve para os gregos para convencê-los de que Jesus é o homem perfeito. E João escreve para a igreja, que é composta de judeus e gentios convertidos. Ele escreve para essa igreja para provar que Jesus é o Filho de Deus. Então, o Evangelho de João trata da divindade de Jesus Cristo. Vem aqui, meu amor, para o povo te conhecer. Vem aqui para os irmãos aqui do grupo Amigos da Bíblia conhecerem você, a irmã do pastor Renato. Essa aqui é a Ana Bélgica, essa pessoa maravilhosa. Vai estar junto conosco aqui no grupo. Então, conforme eu expliquei para os irmãos, nós temos 4 evangelhos, porque cada evangelho apresenta uma face da pessoa de Jesus. Mateus apresenta Jesus como Messias, Marcos como servo perfeito, Lucas como homem perfeito e João como Jesus como Filho de Deus. E a gente também tem umas características importantes que são as seguintes. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos porque eles apresentam Jesus dentro de um mesmo aspecto de vista, né, de um ponto de vista. Eles se harmonizam em suas narrações, nas suas narrativas, e compartilham de muitas informações que são complementares. Já o Evangelho de João, que foi escrito bem depois dos demais, já no final do 1º século, ele tem uma característica muito diferente, porque ele vai defender que Jesus é o Filho de Deus e vai mostrar que Jesus é 100% Deus, mas também 100% homem. Bom, então vamos aqui para uma explicação bem breve acerca dos 2 capítulos que nós vamos ler nesse dia de hoje, que é o dia 6 de setembro, primeiro dia da nossa leitura. O Evangelho, conforme escreveu Mateus,
a gente pode dividi-lo da seguinte maneira: do capítulo 1 até o capítulo 10, o Cristo, né, Jesus Cristo, se revelando como Rei dos Judeus, aguardado por eles já há muito tempo, né? Os profetas já falaram acerca da vinda do Messias. Do capítulo 10 até o 13, a gente vê os líderes judeus se rebelando contra o Messias e chegando ao absurdo de afirmar que as obras de Cristo eram resultados de operações demoníacas. Do capítulo 14 até o 20, né, Jesus ele tem um período ali onde ele se afasta um pouco mais da multidão, se retira com seus discípulos, a fim de prepará-los, né, para os eventos da cruz. Do capítulo 21 até o 27 de Mateus, Jesus ele é rejeitado abertamente. E o capítulo 27, né, a seguir, já vai tratar justamente, né, da morte e ressurreição de Jesus. Bom, vamos falar um pouquinho aqui no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas características aqui do capítulo 1 e do capítulo 2.